A minha saudação a você que acompanha a TV Serra, canais 26 e 526 da NET em Farroupilha. Começamos a partir de agora a entrevista do dia. Os fatos do momento, os acontecimentos de Farroupilha e da região estão sempre na pauta e no foco da nossa TV Serra. Hoje eu tenho a alegria de receber um convidado, uma personalidade farroupilhense aqui nos estúdios que muito nos enche de alegria, pela sua forma simples de ser, pela sua liderança na comunidade e, acima de tudo, pela referência no setor em que ele atua. Ele é referência na comunicação radiofônica em Farroupilha, no estado e eu me arrisco a dizer do Brasil também. Falo de Cezínio Luiz Portolã, diretor da Rádio Espaço FM, que hoje nos dá a alegria da sua visita aqui nos estúdios da nossa TV Serra. Natural da cidade de Caxias do Sul, mais especificamente da localidade de São Virgílio da Sexta Légua, Cezínio Luiz Portolã veio a Farroupilha ainda antes de completar 10 anos de idade. Foi para o santuário de Nossa Senhora de Caravaggio, para a comunidade de Caravaggio. E depois, com o andar de toda a trajetória, também junto com a liderança do padre Teodoro Portolã, que na época trabalhava no santuário de Caravaggio, numa época esteve no santuário, o seu Cezínio foi tocado pela comunicação radiofônica e já são mais de 60 anos de experiência, de vida, de dia a dia no rádio. Seu Cezínio, prazer recebê-lo aqui nos estúdios da nossa TV Serra. Seja muito bem-vindo e, de imediato, cumprimentos, parabéns pelos 30 anos da Rádio Espaço FM. Muito obrigado pelo convite. Me senti honrado em receber e poder estar aqui na TV Serra e receber o convite do Leandro Adamati e seu companheiro também, que está atrás da câmara. O Israel Tavares. Israel Tavares, pois não. Seu Cezínio, nos conte um pouquinho de como começou também toda a sua ligação com o rádio, enfim, tudo na nossa vida tem um começo. Como é que o senhor foi tocado e teve o interesse em aprofundar o conhecimento, trabalhar com o rádio? E claro, depois nós vamos evoluir na conversa, chegando até os dias de hoje com a Rádio Espaço FM. Bom, o que eu me lembro, eu senti uma curiosidade de como é que funcionava o tal de rádio, porque eu nunca tinha ouvido rádio, mas meu pai instalou, lá na Sexta Légua, uma galena. O pessoal não conhece nem o termo de galena, mas era uma antena, tinha que se instalar uma antena fora de casa, devia ter, vamos dizer, uns 30 metros, um terra, que era um fio enterrado, com alguma ponta de cobre, alguma coisa, e dentro da casa um aparelhinho que era uma bobina, um detector, que chamavam de cristal, mas não era um cristal, e um par de fone. E se podia correr em cima da bobina colocava em curto essa antena e podia ouvir alguma emissora de rádio que estivesse no ar. Naquela época... As ondas curtas? Onda média. Onda média. Ah. Podia ouvir a onda média. O que acontece é que naquela época já tinha no ar, estava no ar a Rádio Gaúcha e a Rádio Farroupilha. Mas eu ia tentava escutar. Aliás, os fones ainda tenho ele como recordação, sabe? Que relíquia! É. Mas eu nunca ouvi nada, eu ouvia estática, né? Via um ruído. E meu pai ficava muitas vezes à noite, ficava ouvindo alguma coisa. Pode ser que ele tenha ouvido algum sinal um pouco melhor. Mas eu tomei um amor por essa invenção, com essa magia. Essa coisa que acontecia, que se podia ouvir alguma coisa do ar. Sim. Que estranho isso, né? Mas eu não conhecia nem energia elétrica.
Mas um dia meu pai foi no moinho, que era um moinho da mesma Sexta Légua, perto de São Virgílio, e ele me levou junto, e eu devia ter uns 4 anos, talvez 5. E ele me mostrou, quando entramos no moinho, ele me mostrou uma lâmpada, ele me disse, dá uma olhada naquilo lá. Eu olhei a lâmpada e ele foi na parede, numa chavezinha, ligou a lâmpada e ficou claro, extraordinário. A luz, a energia elétrica. Poxa vida, isso eu fiquei encantado com isso. E eu comecei a pensar, mas como é que acontece? Então ele me mostrava que a luz vinha de uma usina do próprio moinho e vinha por fios. Eu fui ver de um fio igual àquele que estava, não aquele que estava no ar, estava sendo energizado, um outro, ver se ele tinha um furo, que tinha alguma coisa que pudesse passar como você passa água. Ele era maciço. Comecei a ter a curiosidade. Mais tarde, numa festa de São Virgílio, chegou alguma pessoa importante, que eu não sei quem seria, mas devia ser importante da cidade. Veio de Alto de Praça. Naquela época, os táxis se chamavam Alto de Praça. E esse cidadão, dono desse táxi, desse Alto de Praça, ele abriu as portas e ligou o rádio. E saía dentro do carro música. E a gurizada, inclusive eu e mais uns 3 ou 4 guri que estavam por lá, ficamos em redor do alto e com boca aberta. Eu vi saindo música. E eu tinha um pouco tempo antes, eu tinha participado de um casamento de um tio meu. E eles fizeram um bailezinho no fim da festa. E a primeira vez que eu vi a acordeona. Sim. Ou chamava naquela época da gaita. E era coisa extraordinária, como é que saía música naquela coisa bonita. E eu via no rádio que me lembrei de como ia a gaita que ela tocava e tocava no rádio. Curiosidade, extraordinário, uma coisa que eu comecei a sentir curiosidade. Quando eu fui ao Caravaggio, tinha o padre Cosme Fiorini, ele tinha um receptor. Cosme Fiorini era um padre italiano e ele foi o vigário que construiu a Igreja São Vicente aqui no bairro Santa Rita. No Santa Rita. Nova Vicenza. Nova Vicenza. É. Certo. E ele tinha esse receptor e ele, quando ele estava em casa, ele ligava. Ele ouvia a BBC de Londres. Descobri mais tarde que havia aquele... Ele tentava ouvir porque ele era italiano. Mas ele ouvia notícias da BBC, que era a única rádio que fora do Brasil que chegasse até aqui. Até o país, certo. E eu ficava lá perto e ele me deixava, não dizia nada. Mas eu também não falava, não mexia em nada, mas eu ficava olhando aquele instrumento que saía música e ele ouvia conversa. Eu não sabia o que eles diziam, mas eles falavam em português. Porque era um programa dirigido ao Brasil. A curiosidade é fantástica. Magia, né? Magia, sem dúvida nenhuma. Com o tempo, anos depois, eu vi, meu pai comprou um receptor em casa, se ouvia a rádio todo dia, praticamente, nem todo dia, porque se gastava energia, se gastava até válvula. Mas se ouvia a rádio naquela época ao meio-dia ou à noite? Bom, o que acontece era de manhã. De manhã? De manhã. Então, quem ligava ao rádio de manhã era eu, que eu gostava de ouvir programas de música. E não sei por que eu sempre gostei de música clássica. Seu gosto, é o seu gosto. Sim, eu achei. E a meio-dia, então, tinha um programa de informação, que era noticiário, e à noite meu pai pegava o receptor e levava no quarto dele e botava, ele tinha instalado uma antena e mais uma tomada de luz e ele ouvia à noite. Mas era ele que ouvia. E de manhã ele voltava para a sala. E eu sempre tive essa curiosidade.
E aproveitei naquela época de fazer um curso de radiotécnico por correspondência, para saber como é que funciona. E eu fiz, eu me matriculei num curso que era de São Paulo e fiz esse aprendizado. De certa forma, me abriu uma outra porta, porque eu via como é que se conseguia a tal de ondas eletromagnéticas, essa história toda, emissoras que trabalhavam em onda curta, onda ultra curta, onda média, onda longa não existia no Brasil. Não existia? Não. Era só na Europa. E aqui havia onda média, e a onda curta e ultra curta. E a onda tropical também tinha no Brasil. Aprendi alguma coisa nesse sentido. E fui para o quartel em 1953. E quando eles pediram em que área eu queria atuar dentro da atividade profissional. Tinha alguma, não era profissional, é que eles podiam escolher se eles queriam ser cozinheiros, se eles queriam ser burocrata. Dentro das funções do quartel. Se eles pediam para cada um. Qual a aptidão? Eu era motorista, já tinha a carteira de habilitação. Sim. Mas quando me pediram que se eu queria buscar uma outra atividade, um outro aprendizado dentro do quartel, eu quis ir para as comunicações. Para conhecer o rádio, então, né? E, de fato, eu fui para lá e me deram. E aí eu conheci aquelas emissoras que se instalavam no campo. Se instalava antena, se instalava gerador, se instalava tal. E aprendi a chamada planta transmissora, né? Era uma estação. Uma estação. Sim. E se conversava, então, se ia até a Narec, se ia até na colônia, tal, se instalava em algum lugar e sentava comunicação com o quartel. Na verdade, era treinamento, né? E isso lhe encantava? Encantava, e eu, como conhecia um pouco de eletrônica, eu tive a oportunidade de ter um privilégio de estar na frente do resto do pessoal, né? Porque eu conhecia um pouco, sabia quase tudo o que era transformador, o que era as válvulas, de que tipo era da recepção, a válvula de saída, eu conhecia, porque tinha aprendido no curso que tinha feito. Uhum. Fiz o meu trabalho, saí de lá com a minha carteira de conclusão de serviço militar. De reservista? Como radiooperador. Radiooperador. Isto me ensejou, eu fiquei orgulhoso também, porque sabia, né, de alguma coisa. Fui para o Caravaggio, onde eu estou vendo aqui a foto do Santuário do Caravaggio, que me indicaram que eu devia seguir a profissão de religioso, e fui para lá para aprender que tinha Colégio das Irmãs, essa história toda. Fiquei lá 3 anos letivos, e mais tarde, então, depois do quartel, eu fui para o Caravaggio, meu pai comprou umas terras por lá e tal, e fui para o Caravaggio para trabalhar em negócio. Não tinha nada a ver com rádio. E saiu naquele momento, naquele período, foi em 1955. 55. A Mitra conseguiu... Pela liderança de Dom Benedito Zorzi. Dom Benedito, mas o mentor da rádio foi o Padre Portolã. Que na época era o vigário, era o pároco de Caravaggio. Era o pároco. E eu fui trabalhar lá no hotel, que não era do meu pai, que não tinha nada a ver com rádio. Quando montaram a Rádio Miriam,
E quem construiu todo o equipamento, transmissor, antena, essa história toda, era um pessoal da Rádio Caxias. Sim. E comandado por Eloy Fritz, que ele era um técnico, uma sumidade nessa área eletrônica. E o companheiro dele era Laurindo de Mori. Isso eu estou falando de 1955. 55. É porque a rádio entrou no ar em 1956. Em 56. Entrou no ar em junho. Junho ou julho? Junho, eu acho que junho. Entrou no ar. Inclusive, quem levou o transmissor naquele local onde tem até a antena de hoje fui eu. Eu tinha um reboque, um Jeep, e fui levar esse transmissor. E conhecia já essas duas pessoas de Caxias, conhecia essas pessoas, e eles sabiam que eu conhecia um pouco de rádio. E não sei quem pediu para ele, se foi o Dom Benedito, quem pediu para ele que eles precisavam de uma pessoa que cuidasse do equipamento eletrônico. Que lhe indicasse que eles precisavam que levassem a Caravaggio para ver para poder dar essa assistência. E o Eloy disse, mas vocês têm um aqui. Está em casa. Tem. Diz ele, mas como? Quem? É o Cezinho. Mas como? Naquela época o senhor tinha quantos anos? 20? Bom, eu nasci em 34. 21, 22 anos. 22 anos. 22 anos tinha. E vieram me pedir se eu queria trabalhar nas ordens, que hora que eu tenho que trabalhar, e se acertamos o negócio. Ele não me incomodava o que eu fazia na minha atividade, que era um comerciante. E eu digo, não, me serve, sim. Mas logo em seguida meu pai vendeu o hotel. E eu fiquei na rádio. Cessou a atividade de comerciante lá com o hotel, mas tinha a rádio. Bom, aí houve algo assim que eu percebi que rádio não era ser técnico e não era ser locutor e nem burocrata. Eu percebi que o que dava era publicidade. E é a máquina que alimenta uma estação de rádio, uma emissora, né? Eu não preciso falar olhando para ninguém que precisa. Sim, faz parte, é o oxigênio. Eu pedi para o Dom Benedito que ele me desse uma oportunidade de eu trabalhar na publicidade. E ele ali concedeu? E ele me disse que eu estou até procurando. Fechou todas? Fechou todas. Eu tive o privilégio de ser o amigo de Dom Benedito. Tanto isso que mais tarde eu fui procurador quase 15 anos dele. Sim. Isso para dar uma procuração. E dirigi 2 emissoras que a Diocese era a Rádio Mira e a Maristela de Torres, eu fui procurador dele. Eu até tinha proposto uma sociedade. E que aí que eu queria buscar uma FM. E ele concordava com isso. Bom, nós vamos para o nosso intervalo. Como é gostoso ouvir essas histórias. São histórias da nossa comunidade, histórias da comunicação do rádio de Farroupilha, e também tem muito a ver, sim, com a trajetória dos 30 anos da Rádio Espaço. A gente volta em seguida. O seu Cizinho Luiz Portolan, diretor da Rádio Espaço FM, continua com a gente aqui nos estúdios da TV Serra. Hoje é o nosso convidado na entrevista do dia. Juntos nossa gente sonha, juntos nossa gente cresce. Juntos nossa gente educa, nossa gente nova e se fortalece. Acreditamos na cooperação e na força da cocriação para gerar uma conexão entre sonho e realização. Fazer o bem por nossa região e ser agente da transformação. Plantar, construir e caminhar
Sicredi Serrana. Juntos, nossa gente vai mais longe. Ô, velho, tá difícil pra ler esse jornal. Tô enxergando muito pouco, minha velha. Eu preciso me comprar uns óculos, minha velha. Mas vai lá no Mercadão dos Óculos. Qualidade com preço justo você só encontra no Mercadão dos Óculos. Olha, velho, que coisa linda que tá passando por aí. Bonita. Rede de Óticas Mercadão dos Óculos, Farroupilha, na Júlio 852. A Bitcom você já conhece. É a internet banda larga para navegar em velocidade turbo. Agora a Bitcom também tem a melhor TV por assinatura, com mais de 240 canais e um acervo com mais de 25 mil títulos para assistir a qualquer hora. E aí, qual você escolhe? As duas, claro. Bitcom TV e internet. É multiplataforma e multicanais. Mão na internet, olho na TV. Viva conectado! Você está acompanhando a nossa TV Serra, a nossa gente se vê aqui no ar pelos canais 26 e 526 da NET. A entrevista do dia hoje contando com a presença aqui nos estúdios do diretor da Rádio Espaço FM, Cisínio Luiz Portolan, é nosso convidado que rememora parte da história da sua vida, da sua história e também da ligação com o meio rádio. Seu Portolan, depois claro, é importante termos toda esta contextualização, embora de uma forma resumida também, mas depois de todo esta sua identificação com o meio rádio, com a confiança depositada por Dom Benedito Zorzi, por mais de 10 anos também sendo o procurador do próprio bispo diocesano, em que momento o senhor começa a gestar, a elaborar o projeto da Rádio Espaço FM, que entraria no ar em setembro de 1989? Bem, eu ouvi, numa ocasião, numa residência particular, eu ouvi o som de uma FM. Eu ouvi a Rádio Caxias, no FM, que era o link, a linkagem entre estúdio e transmissor. Aquilo é mono, não era estéreo. Mono ainda. Mono. E o Leloy Fritz que me mostrou isso aí, que ele me levou lá e disse, tu vai ouvir uma emissora de FM, como é que funciona e o som que ela produz. Era uma maravilha. Um som limpo. Claro, não tinha ruído nenhum. Não tinha interferências. Digo, gente, isso aqui é o futuro do rádio. Porque tem uma coisa extraordinária, o alcance era limitado. Mas isso aqui é coisa extraordinária. E fiquei querendo saber um pouquinho mais dessa tal de frequência modulada, que não é amplitude modulada, é bem diferente. A propagação da onda acontece de uma forma diferente. Sim, senhor. Tem outra frequência, é muito mais alta. Como hoje é a frequência da televisão. Sim. Que a televisão, nesses canais mais baixos, do 2, 3 e 4 até o 20 e tanto, ele é junto dos canais da FM. Então, cada um tem sua partezinha e cada um se cuida dele e usa essa frequência. Mas já os canais altos,
É outra frequência. Chega a ser até a gigahertz, né? Certo. E não mais megahertz. Megahertz. E nem kilohertz. Seria gigahertz. Então, a partir daí, eu percebi que e como a TV começou a aparecer, eu não me lembro, mas devia ser na década de 70, que já surgiram várias emissoras no Brasil de FM, principalmente no centro do país. Depois começou nas capitais. Porto Alegre, por exemplo, começou uma emissora que se sintonizava aqui tranquilamente, que era Universal, que chamava, acho que era Universal. Não tem nada a ver com o Universal de hoje. E começou a proliferar. O governo estabeleceu regras para conceder permissões, essa história toda, e que era o momento de a gente começar a pensar em obter um licenciamento de poder instalar uma emissora de FM. Em 1980 e pouco, 83, 82, por aí 84, eu era procurador da Rádio Miriam e fiz um pedido que para abrir um edital para a instalação de uma FM em Farroupilha. Tinha conversado com o Dom Benedito, digo, eu vou pedir a abertura do edital. E o senhor recebeu carta branca do bispo? Ele me disse que pode fazer, mas não queria dizer que podia abrir o edital e tinha que instalar uma rádio. Teria que saber como é que funciona. A resposta do Ministério, e não demorou muito, dizendo que Farroupilha não tinha condições econômicas, eles não usaram esse termo, não tinha condições de se instalar mais de uma emissora na cidade. Porque os dados que eles tinham lá no Ministério eram dados antigos, que era uma cidadezinha de pouca população, economicamente pobre que é modo de se expressar, mas não era pobre, mas era pouco desenvolvida. Veio a resposta, laconicamente, dizendo que não dava. Aí eu contratei um escritório de contabilidade, e que sabiam fazer isso aí, de fazer um estudo socioeconômico de Farroupilha. Feito isso, eu enviei esses documentos para o Ministério, mostrando o que era Farroupilha. E solicitando que abrisse o edital, para ver o que podia dar. E, na verdade, veio a resposta logo em seguida, que tinha sido anotado todos os dados que eu enviei, mas tinha que aguardar decisões superiores. Sim. O Ministério não podia fazer nada. Naquele momento. Naquele momento que não podiam fazer nada. Mas os dados haviam sido acolhidos. Sim, isso aí serviu, esse trabalho que eu mandei fazer, e tive essa despesa por minha conta. Não cobrei de ninguém, eu paguei eu do meu bolso para poder fazer esse dado. Eu, como radialista, como homem de rádio, eu me senti na obrigação de fazer esse trabalho. E não quis onerar ninguém, nem pedir para ninguém, nem para a Rádio Miriam, nem para ninguém. Eu fiz isso por conta. Houve um probleminha aí no meio da história, problema não, mudança política. Saiu. Os governos militares. João Batista Figueiredo, e entrou Tancredo Neves. Eleito Tancredo Neves, que não assumiu depois, né? Sim, ele faleceu antes de assumir. Assumiu José Sarney. Isso. Bom, então, o que acontece? Eu era arena.
eu tinha até chance de eu conseguir, do governo militar, a concessão, porque a concessão era dada politicamente. Era por critérios políticos. Bastante, mas tinha que ser técnico também. Também, sim. Não era mas uma o critério político pesava bastante. Muito, muito. A decisão final era político. Sim. Mas tinha que ser, estabelecer que as concessões dadas a tal, ela tinha que ser tecnicamente corretas e no final. Porque as concessões de rádio, ela envolve até outros países. Sim, sim. Não é só o território nacional. Não. E aqui, como nós estamos muito próximos ao Uruguai e à Argentina, eles também têm que ser ouvidos. Sim. O que aconteceu? Eu fiquei sem muita proteção política. Até porque o governo, na época do PMDB, do Sarney, era oposição a... Era MDB. MDB, na época era MDB, depois veio o PMDB, sim. E agora voltou a MDB. Isso. Mas na época o governo de Sarney era oposição à Arena, né? Ele foi presidente da Arena, mas depois ele mudou de rumo e tá, mas não é essa discussão, nós não entramos, vamos entrar nela. Não entramos nessa aí. Bom, aí de repente em 1988 sai um edital no Diário Oficial propondo que a Farroupilha seria um edital de concorrência para a instalação de um emissor de FM. Eu não sei quem pediu, não fui eu. Porque quando eu trocou de governo, eu fiquei na minha. O que eu vou fazer o quê? Não tinha muita chance. Mas como saiu no Diário Oficial, e eu acompanhava isso, que havia aberto a concorrência de uma rádio FM em Farroupilha, tal história toda, e eu tinha uma empresa, já tinha uma empresa constituída, né? Pronta para obter essa concessão dentro do que a legislação mandava. 1988. Deve ter participado naquela concorrência 7 ou 8 empresas. E eu fui buscar a proteção, também política. Porque o Sarney, o presidente Sarney, ele começou a usar um sistema, ele queria o mandato dele que ele fosse estendido de 4 para 5 anos. De 4 para 5 anos. E teve muita gente da antiga Arena, ou da Arena, que apoiaram essa pretensão do atual presidente da época. Do presidente Sarney. E um deles, aqui na nossa região, era Darcy Poça. Ex-prefeito de Bento Gonçalves. E deputado federal, por 2 ou 3 legislaturas. A Arena se dividiam em 4 ou 5 partidos, e um deles era o PFL, Partido da Frente Liberal. E um desses deputados, que tinha sido ministro, se chama Arnaldo da Costa Prieto. E eu conheci esse cidadão. E mais familiares dele. E eu comecei a montar um esquema também de trabalho para saber como é que se vamos conseguir isso aí. Conversei com o Arnaldo Costa Prieto, Darcy Poça, e me disseram que, mas não era questão de, aqui é fácil de falar e dizer as coisas que aconteceu assim de hoje para amanhã. Mas levava muito tempo para construir tudo isso. E muita habilidade também. Bom, aí me disseram o seguinte, se tu quiser alguma coisa, aí tinha aqui, eu tinha concorrido a prefeito de Farroupilha, e quem me ganhou foi o Sinhac.
E o Signac tinha, como prefeito, ele tinha poder também, sim, porque ele podia vetar a política. O presidente era MDB, prefeito de Farroupilha, MDB. Aqui eu tinha um outro cidadão aqui que se chamava Valdir Maioli, que ele era presidente do PFL. Conversei com ele, apoio total. Prefeito Signac, está interessado em FM? Não, mas eu estou. Me dá o tratamento igual aos outros, eu pedi. Os deputados Tarci Poça e Arnaldo da Costa Prieto me disseram que eu devia buscar o apoio de um deputado do MDB. Digo, aqui na região tem Júlio Costa Milão, Caxias. Desculpe. Júlio Costa Milão residia em São Pellegrino, minha família também. Conhecia o pai dele, meu pai se dava bem com o pai dele. Por ligações e relações. Mas é de vizinhança, sim, e tal, aquela história. Mas não me dava, eu não conhecia. Busquei o apoio do prefeito, Wilson Signac, meu adversário político, mas não inimigo. E ele apoiou? Apoiou porque ele me disse, digo, prefeito, eu preciso que alguém me consiga, para eu conversar com o deputado Júlio Costa Milão. Um domingo de noite, telefonei para a casa dele, me atendeu, 1 hora depois, me toca o telefone, vou atender, é o deputado. Era o próprio deputado. Aí me caiu até o arma que eu tinha na mão e fiquei contente e preocupado. Eu expliquei para ele o que eu precisava, mas o Signac já tinha dito para ele, olha, esse cidadão aí, ele está procurando apoio político para conseguir uma concessão para a FM. E eu pedi para ajuda para ele, que se ele me desse um negócio. E ele disse, não tem problema nenhum. Telefonei para o Tarci Poça. O Poça dele valeu, que eles têm mais um. Certo. O Arnaldo Costa Prieto, eu não conversei com ele, não consegui conversar, mas consegui conversar com o secretário, e ele me disse, eu anoto e vou passar para o deputado. Eu sei depois que ele me mandou esse secretário, o Arnaldo Costa Prieto, ele disse, tudo certo. Formou um triunvirato nas câmaras dos deputados que procuravam a ser meus protetores, na verdade, para conseguir. Seus defensores do seu projeto. A palavra é mais correta, essa de dizer que é o defensor do meu projeto. Compraram a ideia, é isso, apoiadores diretos. Porque eles tinham boas informações também, né? Porque eu já tinha uma empresa familiar, que era minha e da minha família. E deu no que deu, que nós fomos buscar, ganhar uma concessão da Espaço FM. Como se escolheu o nome Espaço FM, Rádio Espaço FM? Bom, essa foi... o nome foi o seu Cizinho? Não, eu queria Espaço. Espaço FM estéreo. Que naquela época o estéreo era uma coisa diferente. Certo. Mas depois, então, a minha família juntou, tal, aquela história toda, mas Espaço FM estéreo não precisa mais, porque o pessoal já todo mundo conhece, sabe o que é. E eles montaram um esquema e pediram até ajuda para outras pessoas que entendiam, e diminuíram, em vez de ser espaço com S mudo. Sim. Né? Ficou legal, eu concordei, digo, ótimo, é mais moderno. Né? São 30 anos. Estava à frente, né? Sim, eu acho que valeu, é ótimo. Digo, de conseguir Espaço FM sem penduricalho nenhum.
Foi ótimo. Aí, naquele momento, naquele período, eu me desvinculei com as 2 rádios AM que eu tinha, sim, que eu era diretor, procurador do dono, do responsável. Me desvinculei e foi para mim. Foi para a Rádio Publicidade Magiplan. Magiplan é Majone Portolan, que, sim, começou. Majone, ex-prefeito de Farroupilha, e eu construí uma sociedade para trabalhar em publicidade. Sim. E eu comprei a parte dele 5 anos depois. 5 anos depois. Nós vamos para o nosso espaço intervalo comercial. Em seguida a gente volta com a entrevista do dia hoje, nesta nostalgia, lembrando do passado, recordando do passado, a trajetória de Cezínio Luiz Portolan em Farroupilha, sobretudo no ramo da comunicação, da radiodifusão e os 30 anos da Rádio Espaço FM, que nós iremos abordar em seguida na entrevista do dia. Não perca, a gente volta já já. Juntos nossa gente sonha, juntos nossa gente cresce. Juntos nossa gente educa, nossa gente nova e se fortalece. Acreditamos na cooperação e na força da cocriação, para gerar uma conexão entre sonho e realização. Fazer o bem por nossa região, ser agente da transformação, plantar, construir e caminhar, então todos juntos na mesma direção. Sicredi Serrana, juntos nossa gente vai mais longe. Ô, velho, tá difícil para ler esse jornal, tô enxergando muito pouco, minha velha. Eu preciso me comprar uns óculos, minha velha. Mas vai lá no Mercadão dos Óculos. Qualidade com preço justo você só encontra no Mercadão dos Óculos. Olha, velho, que coisa linda que tá passando por aí. Bonita. Rede de óticas Mercadão dos Óculos, Farroupilha, na Júlio 852. A Bitcom você já conhece. É a internet banda larga para navegar em velocidade turbo. Agora a Bitcom também tem a melhor TV por assinatura, com mais de 240 canais e um acervo com mais de 25 mil títulos para assistir a qualquer hora. E aí, qual você escolhe? As 2, claro. Bitcom TV e internet. É multiplataforma e multicanais. Mão na internet, olho na TV, viva conectado! A nossa entrevista do dia já está de volta aqui pela TV Serra, canais 26 e 526 da NET em Farroupilha. Nossa gente se vê aqui. O nosso convidado aqui nos estúdios hoje é o empresário Cezínio Luiz Portolan, diretor da Rádio Espaço FM. Rádio Espaço FM que completou no último 23 de setembro 30 anos. 3 décadas, uma trajetória de muitas conquistas e muito envolvimento, sobretudo com a comunidade farroupilhense, mas também com a comunidade regional e por aí afora. Seu Cezínio, a Rádio Espaço FM já nasceu inovando aqui em Farroupilha, porque como o senhor contextualizou naquela época do rádio FM, da frequência modulada, havia uma separação bastante grande. A questão da notícia, dos noticiosos, dos programas e entrevistas ficavam concentrados, focados no AM, na amplitude modulada. E o FM tinha como característica
a musicalidade, ou seja, tocar música, enfim, a parte musical. Mas o senhor coloca um novo projeto para o FM aqui na Serra, com a Rádio Espaço FM, na Serra e no estado também, em que coloca o radiojornalismo, o jornalismo, o noticiário dentro do FM. Até se comentava, outro dia comentava com meu filho Rogério, que ele tinha antes um programa Panorama, que começava às 7h30 e ia até às 9h. Eu digo, Rogério, é melhor tu parar agora de fazer nas AM e tu te prepara que logo em seguida, do fim do ano, antes do fim do ano, nós vamos começar a transmitir com a nossa rádio e tu vai levar esse programa para a outra. E o que aconteceu? E o Rogério está aí trabalhando 30 anos. 30 anos. 30 anos só na FM. Só na FM. Só na Espaço FM. Porque ele começou antes, trabalhar antes também. Então isso aí foi uma questão até inovando um pouco de fato. Por que a FM não podia divulgar convite para enterro? Notícia, tudo que está acontecendo na cidade, e nós se notabilizamos por isto. Eu tinha sempre em mente que primeiro, eu aprendi isso, né, porque eu já tinha um caminho percorrido de rádio. Por que não se dá mais ênfase à notícia local do que a internacional e do que a nacional? E eu me perguntava muitas vezes por que não interessa para mim e para meus vizinhos, de ter notícia do que acontece em casa primeiro. Depois, então, nós vamos lá fatiar um pedaço lá de outro lado. No caso, as notícias regionais, que também é muito importante. E além das regionais, as nacionais. As nacionais. E depois as internacionais. Porque lá naquela época, a notícia mais importante, a última notícia, era sempre internacional. O acontecimento internacional, não, mas eu defendia que devia ser a local. A principal, a local. A local. E buscar as informações que às vezes não são muito boas, porque são o noticiário policial, ele é sempre muito triste, na verdade, que sempre é acidente, é tragédia, é coisa feia, né? Não, mas tem que divulgar, tem que dizer, tem que contar para o pessoal o que está acontecendo, que seja sempre um alerta para o pessoal se cuidar um pouquinho mais. E no final das contas, mudamos um pouco o sistema de informação de FM e de AM. É uma certa quebra de paradigma. Naquela época, o senhor não teve medo de inovar? Não. Não, medo não. Não, eu nunca tive medo. De nada. Uma característica do velho Porto Alegre, ele não tem medo. Corajoso, isso aí. Se tivesse medo... Não tem medo. Fazer as coisas direitinho não tem problema nenhum. Bom, ganha a concessão ganhada, melhor dizendo, a concessão naquela época, entrou no ar no dia 23 de setembro de 1989, a Rádio Espaço FM aqui em Farroupilha. O senhor já com um know-how de conhecimento no meio radiofônico e também, acima de tudo, já com representantes da própria família também, o próprio Rogério, que já trabalhava, que já tinha programas, enfim, e que já tinha um conhecimento do meio radiofônico, o Jerônimo, a Lúcia, o Rodrigo e tudo mais. Foi fácil o seu Portolano depois também, porque a Rádio Espaço é uma rádio em que a família está aí diariamente. Talvez apareça nos microfones
90% dos espaços, o próprio Rogério, mas a Lúcia também tem o seu espaço, mas há pessoas que estão trabalhando por trás do próprio rádio, como é o seu Portolã também. Foi fácil, com esse conhecimento e essa ligação que a família já tinha com o rádio, colocá-los, enfim, fazer a dinâmica da Rádio Espaço? Não, fácil não foi. Porque a empresa familiar tem suas vantagens, mas tem suas desvantagens também, sabe? Concordo. Isso ali, se tem exemplos que a coisa não dá muito certo. A empresa familiar sempre tem seus problemas, porque no início, quando a gurizada depende do pai, tem um controle absoluto, mas depois, quando eles começam a criar suas famílias, muda. E tem que ter a sensibilidade de aceitar isso também. E às vezes, posso até dizer que para mim não foi muito fácil me desvincular, de deixar de eu ser o protetor absoluto da minha família. Pelas tantas, eu tenho netos hoje que trabalham comigo, que é um jornalista. Jerônimo Filho. Ele tem mais de 30 anos. Então não é tão simples assim. Eu tenho a Maria Luísa. Ela é veterinária, ela tem os seus negócios. Então também ela influi também na família. Tem o filho da Lúcia, que está se preparando para... O Rami? O Rami, ele quer ser médico. E ele já está pensando em ir para buscar uma faculdade na Alemanha, ou na França, ou na Inglaterra, ou nos Estados Unidos. Ele está querendo voar mais alto. Eu tenho os 2 filhos do Rodrigo, o Vinícius e o Lucas. Tem que acompanhar essa gurizada e saber o que eles precisam e ter a sensibilidade de ajudá-los. Ampará-los. Mas eu me sinto muito feliz nesses 30 anos. Conseguimos ter um belo patrimônio, que nós estamos em casa própria. Consegui, desde o início, entramos com o primeiro transmissor. Quando se ganhou concessão em classe C. Pequenininha, menor. E antes de começar a entrar no ar, já consegui a classe B. Mais um degrau acima. Não, é antes de começar a entrar. Antes de começar porque a entrar. Isso aqui, digo, não serve. Eu quero algo melhor. Sim, já fui buscar contratava engenheiro, que continua sendo o mesmo, que o senhor engenheiro Carlos Augusto Damin, que ele continua comigo desde aquela época. Já passamos de ser classe C para classe B. E nesses 30 anos, passamos todas as categorias e chegamos no topo, que é a classe especial. E falando em classe especial, é bom que o pessoal pense o seguinte: existem 14 emissoras no Rio Grande do Sul, classe especial. Todas 13 em Porto Alegre. Na região metropolitana. Área metropolitana de Porto Alegre. 13. A 14ª é a Espaço FM, a única, por enquanto... Da Serra? Não. Do interior? Todo o Rio Grande do Sul. Do interior. Fora da área metropolitana de Porto Alegre, tem 13. Do interior do Rio Grande do Sul é a única, por enquanto, que poderá daqui a pouco surgir 2 ou 3 ou 5 ou 10. Sim. Basta que tenha hoje. Naquela época, quando eu consegui a concessão, era política. Hoje não, hoje é leilão. É comprada. Tem que fazer os projetos que se enquadrem dentro das normas técnicas da região, do Estado e da nação e internacional. Porque nós aqui estamos muito próximos à fronteira. Certo.
e que nós chegamos seguramente no Uruguai fácil. Porque recebemos agora no dia 23 um telefonema de Santa Vitória do Palmar. Ele ouvindo a rádio... Lá na ponta do Rio Grande do Sul. Faltando 30, 40 quilômetros para chegar no Chuí. No Chuí. E mais um pouquinho, já passamos na fronteira. Explique para nós, eu gostaria que os telespectadores também pudessem entender, seu Portolã, o que é a classe especial numa emissora de rádio? Bom, é uma forma de se consolidar numa região. Nós temos a proteção que o governo nos concede, depois de conseguir todo esse trabalho, que ninguém pode nos incomodar. Ninguém pode se interferir nas transmissões da Espaço FM, que chega a ser perto de 80 municípios. É uma proteção. É uma proteção. Na verdade, mas é potência, né? Sim. Então, nesse município, nós temos a proteção governamental. Mas nós pagamos isso aí. E não é pouca coisa, hein? É coisa grande. Mas eu quero, por isso que eu sempre trabalhei nisso, começamos com classe C, e chegamos na classe especial, eu quero deixar um legado para minha família, para o meu filho, de uma classe especial, ter uma rádio, o top. O top do top. O top do top. É isso, né? E sinto muito contente, viu, com isso. Eu já volto a esse assunto, mas eu quero lhe perguntar, seu Portolã, o senhor como grande idealizador, e aqui eu não quero tirar os méritos da família de forma nenhuma, e quero me penitenciar que acabei esquecendo quando eu citei a Lúcia, o Jerônimo, o Rogério, o Rodrigo, sempre por trás uma grande família tem o papel da acolhida, o porto seguro que é a mulher, a Dona Maria, que talvez não está envolvida diretamente, mas indiretamente com a rádio também. Ela sempre esteve envolvida. Sempre foi o grande... A Dona Maria Vietli Portolã, vai um abraço para ela também, porque ela deu sustentabilidade, amparou, encorajou, com certeza, o seu esposo, o seu Cizino e toda a família nesse negócio. Mas eu queria lhe perguntar, seu Portolã, agora, 30 anos, com todo esse conhecimento, com o pioneirismo da Espaço FM, o que o senhor projeta junto com a família para os próximos 60 anos, para os próximos anos da Espaço? Que rádio Espaço o senhor quer? Bom, o futuro não pertence a nós. Claro, assim. claro. Isso tem algo um pouquinho transcende, um pouco maior, num patamar diferenciado. Mas que continue a rádio ser uma rádio séria, de fazer o trabalho que começamos e continuamos fazendo o mesmo trabalho, e ser uma rádio da comunidade, ser parceiro da comunidade, não só da comunidade em si, mas também do comércio, da indústria, dos nossos vizinhos, ser parceiro. E se sobrar algum dinheirinho, bom também. Tudo ajuda, né? Colabora. Agora sim, eu quero voltar. O senhor disse que o senhor hoje é uma pessoa que se sente feliz. E eu pude e posso testemunhar aqui, ao lado do seu Portolã, quando ele falou, eu sou uma pessoa feliz, os olhos dele brilharam. Essa felicidade não tem preço? Não, acho que não. Não. Eu me sinto feliz por ter uma família como eu tenho, ter uma esposa, que ela, infelizmente, ela está um pouco debilitada, tem problema de se locomover, anda em cadeira de rodas, mas ela foi uma excelente mãe de família, cuidou dos filhos, enquanto eu trabalhava em muitas coisas, porque eu não fui só radialista. Eu fui um pouco meio político, fui funcionário público federal, eu fui do Correio uns 23 anos, mas nunca deixei o rádio, nunca deixei de mexer com a chave de fenda, alicate e o soldador. Sempre trabalhei nisso aí.
e de ser vendedor. Não muito bom. Há controvérsia, seu Cezinho. Há controvérsias. Não, mas era vender. Quando eu comecei a vender as coisas, eu vendia. Tinha um armazém, era fácil de vender. Produtos que tu botava na balança, via o ponteiro marcar 2 quilos e me dá R$2, 2 cruzeiros e tal. E quando eu fui vender propaganda, eu vendia uma coisa abstrata. Eu não tinha nada. Completamente diferente, né? Não tinha nada para mostrar para ele, não tinha botar na balança, não tinha nada. Então era difícil. Então eu nunca me achei um bom vendedor, sabe? Mas fiz o trabalho muitos anos. E ainda continuo tentando vender alguma coisa. Então eu fico contente de ter uma esposa que ela me ajudou diuturnamente, nunca se queixou, nunca disse falta alguma coisa. Se comentava no dia que completamos 30 anos, eu disse, mãe, pelo menos em casa nós trabalhamos sempre diuturnamente de ter uma mesa farta, não grandes banquetes, nós sempre temos uma mesa. Nunca faltou pão para colocar na mesa, o alimento. Nunca. Roupa, pouca, mas sempre. Sim. E conseguimos dar à família uma instrução, dar qualificação, ensino, educação. Todos eles. Então, como é que eu vou me queixar de quê? Estou chegando... Aos 85 anos? Semana que vem. Dia 3 de outubro? 3 de outubro. Isso. Vou completar 85 anos. É um privilégio. Eu me sinto, em perdoe os ouvintes, um homem de sorte. Tem uma família extraordinária, tem muitos amigos e me sinto com sorte de estar aqui junto com vocês. Vocês dois aqui, 2 profissionais que estão trabalhando agora, que começaram com a TV Serra e que tenha sucesso. Obrigado. Que Queremos nos espelhar na sua trajetória, em parte dela. Em parte, porque vocês têm... Em parte, porque o todo nós não conseguiremos atingir com certeza. Não conseguiremos. Né? Consegue muito com facilidade. Seu Portolã, muito agradecido por esta oportunidade. É um privilégio, isso é mais do que uma aula, é mais do que a leitura de um livro. Eu também, como profissional, como jornalista, fico muito grato porque, como vocês, telespectadores, também puderam aprender mais sobre a trajetória de um grande líder da nossa comunidade, o seu Cezinho Luiz Portolã, histórias, enfim, e a gente não leu, a gente teve a oportunidade por meio de uma conversa, eu também aprendi muito, com certeza. Lhe agradeço muito. Obrigado, seu Portolã. Vida longa, que Deus e Nossa Senhora de Caravaggio continue lhe abençoando com toda esta sabedoria, com toda essa saúde e com todo esse vigor e toda esta paixão pelo meio rádio e pela família. Continue sendo feliz. Muito obrigado. Obrigado, parabéns, homem de fibra, homem de referência na nossa comunidade, empresário Cezinho Luiz Portolã, foi o nosso convidado no programa Entrevista do dia de hoje, e a Rádio Espaço FM, sucesso, que venham mais 30, 40, 50, 100 anos e que continue fazendo esse belo trabalho na comunicação radiofônica de Farroupilha e, claro, hoje abrindo para outras plataformas também, sempre com a missão e o compromisso de levar a informação, de formar, de prestar serviço para a nossa comunidade de Farroupilha. A vocês que tocam e fazem o dia a dia da Rádio Espaço FM, parabéns, parabéns ao Rogério, parabéns ao Jerônimo, à Lúcia, ao Rodrigo, ao Jerônimo Portolã Filho, a toda a família, o seu Cezinho, a Dona Maria, aos colaboradores da Rádio Espaço FM,
cada um coloca aí uma parte importante dentro da própria rádio. E quando a gente faz com amor, o resultado final é muito mais precioso, é muito mais bonito. Vida longa à Rádio Espaço FM e vida longa ao seu mentor, Cezínio Luiz Portolan, mais uma vez agradecido pela oportunidade, pelo privilégio de ter conversado com ele lado a lado aqui na Entrevista do Dia.